pessoal, irmãos em Cristo abençoados, paz seja convosco. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre essa data importante que estamos vivendo agora, que é a Páscoa. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu trouxe aqui um estudinho, uma reflexão bem breve, bem rapidinha, para a nossa reflexão mesmo, e parar para pensar um pouquinho na importância dessa data, onde muitas vezes a gente se pega e dispersa, preocupados em contar às pessoas da família quantos ovos eu tenho que comprar, preocupado aí com a questão às vezes da materialidade, que essa data nos inspira, mas existe algo maior que Deus quer mostrar para nós, que Ele quer nos fazer lembrar hoje, nesse dia, para esta data. Então espero que este estudo venha abençoar a sua vida, e eu tenho certeza que você já sabe de tudo isso, mas nós vamos apenas relembrar e refletir qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Assim como no Natal, na Páscoa há um personagem que chama a atenção e desvia o olhar do verdadeiro motivo desta importante comemoração cristã. Muitas pessoas não sabem qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Muita gente ainda pensa que Páscoa é apenas um feriado muito legal no qual ganhamos ovos de chocolate. A celebração da Páscoa não tem nada a ver com os símbolos que conhecemos hoje, como coelhinhos e ovos de chocolate. O verdadeiro significado da Páscoa encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. A Páscoa que comemoramos hoje é a maior de todas as festas cristãs, maior até mesmo do que o Natal. É uma festa comemorada pelos judeus. Eles celebram a libertação da escravidão no Egito. Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo do Egito. Esse trecho que nós acabamos de ler, que eu li aqui para vocês, ele nos traz uma importante reflexão acerca dos símbolos usados hoje para determinadas datas, principalmente bíblicas, Assim como se lembrou do Natal, onde muitas vezes a figura do Natal é associada ao Papai Noel com o saco de presente nas costas, a Páscoa acontece da mesma maneira. Muita gente relaciona a Páscoa aos ovos de chocolate, ao coelhinho que traz esses ovos. Sabemos que nem mesmo botar um ovo o coelho bota, não é verdade? Mas é tudo uma grande brincadeira que o mundo criou mais para fins lucrativos do comércio do que para fim da conscientização, da reflexão sobre a data propriamente dita. O comércio, ele lucra muitíssimo nessas duas datas, Natal e Páscoa. Natal com os presentes e a Páscoa com a grande produção dos ovos de chocolate. É errado dar presente no Natal, comer ovos de chocolate na Páscoa? Não! Desde que tenhamos a consciência do verdadeiro sentido dessas datas, Na Páscoa, nós não festejamos coelhinho, ovos de chocolate, existem várias brincadeiras que as famílias fazem nesse sentido, principalmente onde se tem crianças, Não está totalmente assim errado, não existe um erro nesse tipo de situação, de brincadeira com os coelhinhos e com os ovos. O que não podemos é deixar com que esta brincadeira, com que esta simbologia venha colocar panos em cima daquilo que realmente temos e devemos saber acerca do significado da data da Páscoa. Nós vimos aí que a Páscoa é comemorada pelos judeus. Eles saíam de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade que Deus havia prometido para eles. Esse era o sentido da Páscoa, essa é a festa que os judeus fazem sobre a Páscoa. Deus mandou 10 pragas para que Faraó libertasse o seu povo, que era duramente escravizado debaixo das suas mãos, e a cada praga que Deus mandava, o coração de Faraó se endurecia ainda mais, até que na última praga, o primogênito de cada família seria morto, mas os filhos dos judeus seriam poupados, sacrificando um cordeirinho e passando o sangue deste cordeiro na entrada das portas de suas casas. Nessa noite, o anjo da morte passou por todos os lares, mas onde ele via o sangue do cordeiro, ele passava por alto, A morte não
chegava dentro daquele lar. Naquele lar não haveria mortes, pois o cordeiro tinha sido sacrificado. Depois que o anjo da morte passou pelo Egito, o faraó deixou livre a Israel. Aleluia! Vamos ver um pequeno vídeo sobre essa passagem que a Bíblia nos relata. No momento em que o anjo da morte assolou o povo ali, foi passando por aquela cidade, mas onde tinha a aspersão do sangue do cordeiro nas portas, ele não tinha poder de ferir aquela família. Vamos ver este vídeo. O Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês, e a praga não entrará. Hoje comemoramos a passagem da morte para a vida. A Páscoa cristã é a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. A Páscoa para nós, povo de Deus, representa a maior festa cristã, simbolizando a passagem da escravidão do pecado para a liberdade da vida com Deus. Em Romanos 6:23 diz a palavra, olha aí na imagem, porque o salário do pecado é a morte. E aí nós estamos podendo observar a figura de um homem, né, agarrado ali a um galho, e o peso do pecado simbolizado aí por um saco pesado, né, querendo puxá-lo para baixo. Ele quer se manter seguro, segurando naquele galho, ele não quer cair, ele não quer morrer, mas o pecado, muitas vezes, ele arrasta a pessoa para a morte. Nós merecíamos morrer, mas Deus providenciou uma grande salvação porque nos amava demais. E aí João 3,16 vem nos dizer, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E em Romanos 5, versículo 8, a palavra nos diz também, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Olha que forte isso, queridos, né? Nós vimos aqui que a Páscoa para os judeus era a passagem da escravidão para a liberdade. Para nós hoje cristãos, o que nós comemoramos na Páscoa? A passagem da morte para a vida. Cristo morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Que Cristo hoje ele vive entre nós em espírito. Deus nos amou de uma tal forma, nos ama de uma tal forma, né, que ele nos deu o seu Filho como prova desse amor, para que nós possamos sair da morte, do pecado, para a vida em Cristo, né? Essa simbologia aí, através dessa figura, ela é muito forte, porque dentro deste saco simbolizado aí estão todas as mazelas, todas as coisas deste mundo que muitas vezes nos prendem e muitas vezes nós nos agarramos a essas coisas, somos provados, né, a nos libertar de situações que são caminhos de morte. Muitas vezes a pessoa ela é escravizada por N situações, vou dizer algumas aqui muito mais conhecidas, é o vício, é a prostituição, é a glutonaria, o adultério, espíritos maus, né, que levam a pessoas a viverem uma vida que não agrada a Deus, uma vida de pecado. E tudo isso arrasta a pessoa para a morte. O salário do pecado é a morte. Não essa morte física, carnal, às vezes até sim, como consequência de alguma coisa aí que foi feita, né? E a pessoa acaba morrendo em consequência daquilo fisicamente. Mas a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual, né? Por isso a razão de Cristo ter ressuscitado a nosso favor. Por Ele estar cuidando de nós. Porque Ele é a nossa esperança de salvação. É através dele que nós temos a oportunidade de uma nova vida, de sair do lamaçal do pecado, né? Dessa situação de morte espiritual para uma situação de vida em Cristo, né? Essa, se você crê, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? É muito simples de entender. Você crê que Jesus, depois de morto, ele ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e ele é o nosso único e suficiente Salvador? Você crê que se aceitarmos a este Cristo como nosso Salvador, nós não seremos condenados à morte? E se você crê que Jesus ressuscitou por você, para você, a Páscoa ela já acontece dentro de você. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. É a ressurreição de Cristo da morte para a vida eterna. Jesus, o Cordeiro, derramou seu sangue por nós para que possamos ter vida. Se andarmos na luz, o versículo dentro da lâmpada aí, está em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pela fé, então, devemos nos cobrir com o seu sangue, assim como o sangue que foi passado nas portas da casa dos israelitas. Mas como nós fazemos isto? Crendo que Jesus morreu em meu lugar, que pagou o nosso castigo lá naquela cruz. Então, Romanos 10, versículo 9, vem nos dizer: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Foi o que eu acabei de dizer. Se você crê, se você confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, se você crê que Ele ressuscitou da morte para a vida, para nos dar também esta oportunidade de vida, para nos libertar da morte e do pecado e nos trazer para uma vida nele, com Ele, junto dele, você crê nisso, a Páscoa já acontece dentro de você. Jesus não permaneceu morto, Ele ressuscitou na Páscoa. Comemoramos a Páscoa para festejar e nos alegrar com a ressurreição de Cristo. Ele, Jesus, deu novo significado a esta Páscoa. Ele trouxe a boa nova, esperança de uma vida melhor, trouxe ensinamentos para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal.
Ele veio para nos reconciliar com Deus e nos dar a chance de viver uma vida abundante juntamente com Ele. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, uma vida liberta da escravidão do pecado, não mais para relembrarmos a saída do país do Egito, mas para sempre nos lembrarmos da saída do Egito do pecado e que entramos pela fé na liberdade que há na sua morte e na sua ressurreição. Lá em 1 Coríntios a palavra vem nos dizer, no capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Jesus é o nosso libertador. Cristo trouxe um novo significado à Páscoa. Ele trouxe um novo significado para esta data. Nós não celebramos mais a saída do Egito para a liberdade, da escravidão lá física para a liberdade física também. Nós celebramos a saída do Egito do pecado. O nosso Egito aqui hoje é aquele mundo de pecado, aquela vida de pecado, de engano, de coisas torpes, erradas. Esse Egito nós não podemos mais querer voltar para ele, né? A nossa saída hoje é do mundo do pecado para uma vida abençoada com Cristo, para uma vida santa, reta com Cristo, né? Hoje nós temos a oportunidade de uma vida abundante ao lado de Jesus. Ele nos deu, Deus nos deu através do seu Filho essa nova oportunidade. A sua ressurreição significa início de uma vida nova. Quando passamos pelas águas, né, aceitamos Jesus, passamos pela água, o Egito fica para trás, não importa mais. Importa o que vem daqui para frente, a nossa vida reta, buscando, né? E levando também essa Páscoa para os outros à nossa volta. Levando Jesus por onde quer que caminhemos, não é verdade? Jesus, ele é a nossa Páscoa. Não é o coelho, não é o ovo, não é a data em si, mas é o próprio Jesus, a sua ressurreição após a morte. Essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa alegria, esse é o motivo de darmos glórias e glórias a todo momento por esta ressurreição, por essa presença maravilhosa, por esta chance maravilhosa de uma vida nova com Ele. Essa oportunidade de sair da lama do pecado para uma vida limpa com Cristo, como diz lá no versículo, né? Larga esse fermento velho, alimpai-vos, né? Porque Cristo, nossa Páscoa, ele já foi sacrificado por nós, por mim, por você. Amém? Ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso libertador e ele ressuscitou para nos tirar do Egito do pecado para uma vida de liberdade nele. Amém? Somente podemos dizer Feliz Páscoa se Jesus for o nosso Cordeiro. Ele é seu Cordeiro, que libertou você do pecado e das maldições? Vale a gente parar para refletir. Jesus é o meu Cordeiro? É nele que eu creio como libertador dos meus pecados, das minhas maldições? Se a resposta for sim, então sim. Podemos dizer com alegria e em alta voz para todos à nossa volta: Feliz Páscoa! Um beijo no seu coração, que essa mensagem possa ter alegrado aí a sua vida, ter esclarecido um pouquinho a respeito do verdadeiro significado da Páscoa. Um grande beijo, fica na paz e Feliz Páscoa para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.